complementar aqui a resposta do Polon, me fez recordar um pouco do trabalho do Polon ano passado. Quem acompanha o ProArmas ou segue ele nas redes sociais, viu que ele conseguiu, de maneira sensacional, pautar 5 vezes na CCJ do Senado o PL 3723. Né? Não vou nem entrar aqui na questão de é um projeto bom ou é um projeto ruim, mas é um projeto que pelo menos garantiria os calibres, dentre outros benefícios que só havia no decreto do presidente Bolsonaro. É dizer que esse afogamento que a gente está sofrendo, a gente botaria o nariz para fora. Pois bem, algumas fotos que ele postava com determinados senadores, ele era muito criticado. E agora, do lado de cada balcão, vai ter que tomar mais cuidado ainda com isso, porque ele virou mais holofote ainda. É por isso que a gente fala que é tão importante o quê? Os bastidores. É muito diferente você ter coragem e você ser burro. Eu estava falando aqui nos bastidores para o pessoal, gente, a gente vai sofrer uma pressão terrível, que se nós atendermos os nossos representados, a gente vai expor a nossa estratégia e a gente vai terminar de nós mesmos nos afogarmos. Exemplo, na minha rede social, o que eu falei ali. Projeto de decreto legislativo número 3, deputado Sanderson, o primeiro a apresentar o projeto de decreto legislativo. Todos os demais só pensados. Apresentei com a Júlia outro, foi apensado no do Sanderson. Mas beleza, estamos todo mundo lá junto com o Sanderson. Pá! Na minha rede social, coloquei uma lista dos deputados que são coautores. Logo nos primeiros comentários veio um. Por que o Polon não está aí? Aí, de maneira educada, né? Não vou dar um coice naquela pessoa. Por quê? Porque eu percebi que é uma pessoa bem intencionada, não é um petista vagabundo. Aí eu falei, amigão, relator não pode ser coautor. É dizer o seguinte, o Sanderson escreveu um PDL sensacional, vai acabar com os decretos do Lula, beleza? Ou vai acabar com a portaria 299 do Flávio Dino. Só que isso daí pouco importa, quem manda é o relator. Eu posso escrever o projeto de lei sensacional. Quando começar a tramitar aqui na comissão especial, vai chegar um relator e vai mudar o meu projeto de lei armamentista e vai transformar ele numa lei desarmamentista. Por quê? Porque ele é o relator. Olha a importância desse cara. Agora eu expus a minha estratégia. Nesse momento, o pessoal do PT já vai começar a rodar o quê? Para tentar começar a pichar o Polon com o Arthur Lira ou com o nosso líder Contineu. Conseguem perceber? Eu acabei me expondo aqui para mostrar para vocês que a gente não pode ser aquele que apenas grita. E aí é responsabilidade de vocês, porque o deputado lá de cada balcão, ele se sente pressionado naquilo que sai na rede social. É por isso que eles têm, o PT teve na última campanha uma estratégia de rede social, grupos, eu cheguei a denunciar, né? Esse sim, um grupo disparador de fake news. Pelo menos a gente tem que expor. Né? Estava até com uma camisa da Argentina, que eu estava na Argentina lá fazendo vídeos para mostrar como é que estava a situação lá, mas grupos do PT agindo para quê? Para influenciar nas redes sociais. Olha eles aí querendo regulamentar a mídia. Por quê? Porque isso daí é um fator importante nesse jogo. Desequilibrou o sistema, elegeu o Bolsonaro, vão tentar regulamentar. Está na prioridade junto com o desarmamento. Então, a curto prazo, retornando para a resposta, é um projeto de decreto legislativo. A médio prazo, é nas próximas eleições. Eu estou falando de eleições municipais que projetam prefeitos e vereadores para depois virarem federais. Muita gente adota essa estratégia. Então vamos ficar de olho na eleição municipal. Vamos nos organizar. Tiro o chapéu aqui para o trabalho que o Polon teve. Por quê? Porque o Polon ele não ficou só na parte filosófica. Né? Ele botou o pé dele no barro e entrou em campo. Saindo, né, da área de conforto dele com a família. Eu tenho filha de 2 anos, para quem é pai sabe como é que é, para rodar o Brasil inteiro. Se eu hoje quiser fazer o mesmo trabalho que o Polon, minha mulher vai se separar de mim. Porque você tem que ter o tempo fora de casa. Ele foi em todos os estados. Viu? Eu lembro dele fazendo lives. Pessoal, estou aqui na Polícia Federal, embarque armado para policial civil, no aeroporto aqui de Porto Velho, em Rondônia, está assim, está assado, tem esse problema, falei aqui com o delegado tal. Eu falei assim, cara, esse cara tem uma paciência de Jó para fazer esse trabalho, e ele tem um tempo para fazer isso, e dinheiro. Quanto é que custa aí uma passagem para cada estado aqui do Brasil? E uma mulher que não se separou, né? E uma mulher que não se separou. E detalhe, foi fazendo isso, não foi visando nem, por mais mérito que pudesse haver, não foi nem para ser deputado federal, que a ideia dele inicial não era vir para cá, mas, mais uma vez, devido a motivos particulares, eu fico muito feliz de poder dividir essa responsabilidade. E aqui eu retorno à fala dos colegas. Se nós não formos vaidosos, nós seremos mais fortes.
Mais uma vez, o Sanderson fez o PDL, abriu para todo mundo assinar junto. Poxa, nota 10, Sanderson. Difícil encontrar um deputado aqui que não queira dizer, eu sou o cara e etc. Tudo vai caminhando melhor dessa maneira. E finalizando, a longo prazo. O que a gente pode fazer a longo prazo? Aí é a guerra que eu acho a mais importante, que é a guerra cultural. É o que esses caras fazem desde os anos 60 com Paulo Freire. Aí você vai ter que mergulhar, botar o seu chapéu de alumínio e mergulhar nos porões dos livros para começar a ver o que o Karl Marx queria. Pega o Manifesto Comunista, pum, você lê aquilo dali. O Capital, revoluções, bolchevique, tal, história, regime militar, Gramsci, mudança de estratégia, né? Tome escolas, não tome quartéis. Desde os anos 60, esses caras estão apinhando gente nas universidades. E inicialmente, agora é fácil acusar, mas naquela época era uma estratégia um pouco desconhecida, porque a escola é uma novidade de 100 anos para cá, que veio depois da primeira e segunda Revolução Industrial, para permitir que os pais saiam para trabalhar e deixem o seu filho na escola. Então, na escola, eles conseguiram implementar a estratégia de maior sucesso, que é a doutrinação ideológica. Difícil hoje um cara que não sai de uma universidade federal doutrinado. Eu fiz a FRJ no Rio de Janeiro, tinha semana jurídica para abrir o ano lá do direito. Já foi lá Carlos Mink, que foi ministro do meio ambiente do Lula, já teve lá o Molon, e eu ia lá para os caras do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, falar, o pessoal do Caco, né? Ô pessoal, meu pai é deputado, cara, chama ele. Nunca chamaram. Por que será? Foi preciso o quê? Eu saí da universidade para conhecer um outro mundo. E dali da universidade saem delegados federais, escrivães, no meu caso, advogados, juízes, sindicalistas, jornalistas, publicitários. Aí você começa a entender que esses caras fizeram um trabalho tão bem sucedido que hoje em dia a Disney, que é um programa lá em Orlando voltado para a família, os caras estão fazendo como requisito para novos projetos, novos personagens, novos filmes, ter o enquadramento do ativismo LGBT, que não se confunde com o desejo do que os gays, de maneira individual, querem. O gay, ele quer tocar a vida dele tranquilamente, trabalhar, viajar, enfim. O ativismo LGBT não, ele quer destruir a família. Quem não se lembra aquele vídeo que viralizou de sei lá, acho que é um homem, né, de cabeça raspada. Ai, me perguntam se eu quero destruir a família. Sim, a gente quer destruir a família. A que ponto que a gente chegou? Agora, tudo isso daí vai ter uma reação. E essa guerra de longo prazo, a reação é o quê? É com cinema, é com livro, é também elegendo parlamentares, é nisso aqui que a gente está fazendo de evento. Eu não sei o quanto que a gente está ganhando nesse evento aqui, quantas opiniões a gente mudou, mas a gente vai colocando para frente. Para quê? Para que tenha um senso comum do pessoal olhar e ver, cara, esse negócio de pauta de arma, a gente não é minoria. Tem referendo de 2005, 59 milhões de votos. Poxa, a maior bancada de deputados... Quem é que subiu ali e falou? Eu fui eleito exclusivamente, acho que foi o Bilinski, só indo em clube de tiro. Júlia, outra aqui do meu lado falando, Polon também. Poxa, então a gente tem força para ir para cima. E eu creio que essas aí são as estratégias de curto, médio e longo prazo.